Olá, senhoras e senhores, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um Carlo Ribas Responde. Hoje, de uma forma diferente, nós vamos fazer vou responder perguntas que as pessoas fizeram a mim sobre o meu ministério. No Instagram, eu vou responder aqui para vocês em vídeo, ok? São perguntas muito boas. Primeiro, deixa eu colocar aqui as minhas redes sociais. Se você não sabe qual é o meu Instagram, tá aqui. Instagram é @carloribas. Tem aqui também meu Twitter, meu Facebook e o meu canal no YouTube. Já se inscreve no canal, dá um like no vídeo, divulga pro pessoal, compartilha. Lembrando que o Facebook, ele tem muita gente que tenta me adicionar como amigo no meu perfil. Meu perfil tá lotado há muitos anos. Tem que ir aqui na página, tá? facebook.com/Carlo Ribas. É isso aí. Bom, deixa eu explicar para vocês. Agora o Instagram tá com essa onda de fazer perguntas, né? Pergunte-me aqui e tal, e tal, e tal. Então eu resolvi fazer essa brincadeira para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a minha história e meu ministério, mas fazendo perguntas lá no Instagram e para que eu pudesse responder para vocês aqui no YouTube. Então eu vou colocar a pergunta aqui assim, nessa região da tela, e vou responder em vídeo para vocês, ok? Lembrando também que as perguntas não tem o nome da pessoa, fica no anonimato. Tudo bem, vamos ver quais foram as perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta está aqui já. Após a sua conversão, o Senhor continua a ver os espíritos imundos? Pergunto porque dizem que é um dom. Então, eu tive no início da minha conversão uma fase da minha vida que eu vi bastante demônios, eu tinha bastante facilidade. Mas isso começou a me incomodar muito, né? Eu comecei a me tornar assim, meio que maluco, vendo demônio em todo o tempo, em todo lugar. Então eu orei a Deus, pedi ao Senhor que eu não visse mais, e aí com o passar do tempo eu parei de ver. Hoje eu só vejo o que é necessário, o que Deus quer que eu veja. Eu acho isso muito importante para o crente, né? O crente tem que ter essa distinção da necessidade de ver as coisas, né? Então hoje eu só vejo aquilo que Deus quer realmente que eu veja, ok? Vamos ver a outra pergunta. Você vê os demônios do mundo espiritual de que forma? Isso é um dom? Ó, é uma pergunta parecida. Eu vejo, em alguns casos, na forma humana que eles se apresentam, né? Lembrando que os anjos e os demônios, eles têm essa forma humana. Nós, seres humanos, que herdamos a aparência angelical. Quando você vai ver lá no livro de Ezequiel, que o profeta vê os querubins, eles têm face de leão, águia, novilho e homem. Só que o homem não tinha sido criado ainda, quando os anjos foram criados. Então o que Ezequiel viu é um ser que tinha a face angelical e nós tivemos a cópia, né, dessa face. Então nós temos a aparência de anjos. E normalmente eu vejo assim, tá? Mas antigamente no satanismo eu via nas formas deles, que eram formas bem horrendas. Tá bom? Vamos para a terceira pergunta aqui pra gente ver. A paz, pastor. Quanto ao curso de teologia que o senhor ministra, qual o valor, quanto tempo de duração e tem diploma? Bom, eu tenho cursos de teologia no ITEP, que é o meu instituto. Vou até colocar aqui o Lower Third, se eu consigo. Espera que eu tenho que voltar a câmera na posição. Que é o ITEP, tá bom? Que tá aqui, carloribas.com.br/cursos. Então, assim, eu tenho curso de teologia no ITEP. Eles são por texto, não são cursos por videoaula. Videoaula apenas os cursos de batalha espiritual. Então, como são por textos, o tempo depende da pessoa, o quanto ela lê por dia, o quanto ela entende, assimila o conteúdo, as provinhas que ela faz e tudo mais, ok? Qual o valor? O valor depende muito da época do ano que você está assistindo, de repente está numa promoção e tal. Então o ideal é entrar nesse site que eu mostrei antes, né? carloribas.com.br/cursos, e dar uma olhada nos preços que estão lá. Tem diploma? Tem diploma, sim, que você solicita na própria página da sala de aula virtual a sua formação, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá.
Como foi para você o início de caminhada cristã? Ir descobrindo o real sentido de tudo que você viveu no satanismo. Como foi o início da minha caminhada cristã? Foi muito intensa. Eu vejo isso assim como uma vantagem, porque eu não tive o aprendizado infantil que a maioria de vocês tiveram, né? A maioria de vocês congregaram numa igreja, seja ela católica ou evangélica, mas uma igreja cristã, aprenderam as coisas sobre Jesus, as historinhas bíblicas e tudo mais, e eu não. Então eu tive que ter esse aprendizado inicial, aprendizado rudimentar, já com a idade adulta quase, né? 18 para 19 anos. Então eu tive que aprender. E aí você aprende melhor. Tem muita coisa que você aprendeu quando você era criança que você nem lembra hoje. Que é o que eu brinco nas igrejas, né? Tem gente que não sabe o nome dos 12 apóstolos, não sabe as 12 tribos de Israel, não sabe a ordem dos livros da Bíblia e tal, porque aprendeu isso nas escolinhas bíblicas quando eram crianças e não guardaram na memória. Eu aprendi isso depois de grande, né? Eu guardei na memória. Foi uma facilitação. Eu tive que esquecer ou deixar de praticar tudo que eu conhecia, porque minha família não era religiosa. Minha mãe nunca tinha me levado na igreja, nunca fiz primeira comunhão, ou essas coisas que as pessoas que são cristãos católicos depois vão para a igreja evangélica, né? Passaram por esses passos dentro da religião cristã. Eu nunca passei por isso, então eu não tive como aprender essas coisas. Então eu aprendi o cristianismo do zero a partir dos meus 18 anos, mais ou menos. Foi difícil, mas foi bem proveitoso. Outra pergunta: como você descobriu o seu ministério? Aí tem duas respostas. Tem a descoberta do ministério pastoral e tem a descoberta do ministério de libertação, tá? Então, no ministério pastoral, eu na verdade não queria ser pastor. Quando eu fiz seminário, assim, os testes vocacionais sempre davam que eu não ia ser pastor. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar bastante na igreja, dirigir culto, pregar, fazer grupo de jovens e tal. E aí, então, eu acabei despontando para isso, eu vi que eu era bom no que eu fazia. Enfim, Deus desenvolveu um chamado dentro do meu coração. Mas assim, eu sou muito mal apacentador. As minhas tarefas como pastor, veja bem, ó, o pastor tem que ser um bom administrador, levita ou músico, evangelizador, mestre e apacentador. Eu sou um bom administrador, sou um mestre razoável, um evangelizador razoável, um músico ou um levita razoável. Agora, apacentador, eu não sou muito bom no apacentar. Já a Francine, minha esposa, é muito boa nisso. Então, ela me supre nessa minha falta, não é? Isso no meu ministério pastoral. No meu ministério de libertação, eu descobri com a prática, né? Tendo que operar na libertação, eu via muito que as pessoas tinham medo do diabo, que as igrejas não falavam, não que você tem que falar sobre o diabo, mas que não tinha muito ensino nas igrejas e que os pastores tinham medo. Eu vi uma vez uma pessoa que é endemoniada na igreja e a mulher do pastor levar um copo d'água para a pessoa endemoniada. Então, eu pensei, eu vou ter que encarar essa parada aí, vou ter que ensinar o povo. Tanto é que o meu ministério de libertação é muito mais de treinar pessoas e ensinar as pessoas o que eu sei, ensiná-las a expulsar demônios, do que eu ir nas igrejas expulsando demônios. Então é muito mais o ensino do que a prática, tá bom? Vamos ver a outra pergunta aqui. O senhor tem alguma notícia do Luiz, seu mestre dentro do satanismo? Não. Inclusive, quando eu ainda estava no satanismo, já não tive mais notícia dele depois da formatura ou da passagem de grau do 6º para o 7º grau. Então, porque daí eu me tornei mestre e aí você não pode ter dois mestres no mesmo juntos ali, andando na mesma caminhada. Então, mas eu acredito que ele lê os meus livros, eu acredito que ele me acompanha. Inclusive, todos os meus livros eu sempre deixo na primeira página ou nas páginas iniciais uma... Deixa eu ver se vai focar. Cadê? Aqui. Ui. Não vai focar. Aqui, ó. Luiz, estou orando pela sua conversão. Focou em mim de novo? Focou. Então eu sempre deixo uma mensagenzinha porque eu acredito que ele lê os meus livros ou me acompanha pela internet. Eu tenho essa impressão que um dia ainda eu vou encontrá-lo
salvo, convertido em alguma igreja. Próxima pergunta. Seu filho já mostra interesse em continuar seu legado? Legado é uma palavra muito grande, né? Muito forte. Eu não acredito que eu tenho um legado. Legado quem tem, Billy Graham, Reinhard Bonk, Benny Hinn. Eu tenho um chamado, um ministério. Acho que não é um legado. Eu tenho o meu filho Matheus, de 14 anos, ele é um adolescente. Então, sabe que adolescente está naquela fase da vida, né? De descobertas, de querer ser um monte de coisa. Essa semana ele pegou um livro meu de arqueologia para dar uma lida, porque ele quer ser professor de história, quer ser arqueólogo. Então é isso, eu vou apoiá-lo na profissão que ele queira seguir, na área que ele queira atuar. Claro que é legal, porque ele tem, se ele quer ser professor de história e de arqueologia, é uma área minha, né? Dar aula, assim, ensinar. Eu não dou aula em escola, em colégio, não sou professor de escola, né? De colégio. Mas eu sou um ensinador, sou um professor de pastores, de pessoas que buscam conhecimento nas áreas eclesiásticas. Então, se ele puxar esse meu lado, assim, eu acho que é bem legal. Eu acho que é bacana. Se ele quiser ser pastor um dia, vai ter todo o meu apoio também e vai ser um bom pastor, tenho certeza disso. Outra pergunta. Com que idade pretende se aposentar do ministério? Viagens e palestras. Eu não sei, pastor acho que não se aposenta. Eu tenho um plano, né? Eu tenho um plano de, com 60, 61 anos, eu diminuir o ritmo, se eu tiver saúde até lá. O importante é ter saúde. Então, eu acho que eu vou trabalhar ativamente mais uns 10 anos, assim, mais ou menos. Estou com 42, 10, 12 anos, de viajar bastante e tal. Depois, quem sabe, eu mudo um pouco o meu estilo de trabalho. O foco, a ideia é que a gente aposte mais na área do ensino do que da pregação do evangelho. Então, vamos ficar só mais na área do ensino. Não que eu não goste de pregar, eu amo pregar a palavra. Mas o foco é para os próximos anos focar mais na área do ensino, que ao meu ver é o que mais importa hoje. Pregador é o que mais tem no mercado aí, né? Então, pregador é o que mais tem. Está sobrando pregador. E faltando ensinadores, faltando professores. Então, como eu sou um professor de várias áreas, não só da teologia, como da área da batalha espiritual, ao meu ver, é mais importante eu ensinar. Então, eu penso que vai haver uma transição ao longo dos anos aí. Quando der 60, 61 anos, 62, eu vou receber uma aposentadoria, porque eu tenho uma previdência privada, programado para receber por essa idade. E aí eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou parar, se eu vou morar nas montanhas e virar um ermitão, não sei. Sinceramente, eu não sei. Acho que não, eu tenho muito gás ainda. Vamos lá. A paz, pastor. Em algum momento pensou em desistir? Como fazia nos momentos mais difíceis? Pergunta muito boa. Como eu faço nos momentos mais difíceis? Porque eu ainda estou vivo, né? Talvez vocês não acreditem nisso. Eu nunca pensei em desistir, em momento algum da minha vida. Acredita nisso? Nunca pensei, em momento algum eu pensei, vou deixar de ser crente, vou deixar de ser pastor. E eu tive momentos muito ruins, muito difíceis para enfrentar, mas eu nunca pensei em desistir. Eu sempre tive uma fé muito grande em Deus e a certeza de que Deus sempre estava do meu lado, sempre está do meu lado. E eu sempre orei a Deus para pedir estratégias. Então, essa parte, como que eu faço nos momentos difíceis, eu sempre tento entender o que está acontecendo e tirar uma lição. Porque se eu só passar pelo momento da dor, eu vou sofrer e não vou aprender nada com isso. E é uma frase que eu digo sempre, que existe a dor que te faz sofrer e a dor que te faz crescer. Eu escolho pela dor que me faz crescer. Porque que me faz sofrer, já está doendo, já está sofrendo, eu não vou levar nada nisso. Só amargura, rancor, tristeza. Então eu opto em crescer. E para eu crescer, eu preciso tirar uma lição desse momento de sofrimento. Então, quando eu passo por momentos ruins, eu não penso em desistir, não dá tempo. Eu penso em sair do momento ruim, ter estratégias para isso e crescer de alguma forma, aprender alguma coisa para poder crescer. Tá? Essa é uma estratégia que eu tenho. Vamos ver a outra.
Após sua conversão, você continua vendo demônios? Ah, isso eu já respondi, é parecida, né? Com a mesma facilidade que tinha o satanismo? Não, graças a Deus. Vamos lá. Como está o andamento do livro quando Deus te leva ao deserto? Essa pergunta foi o meu revisor, o professor Anderson, que mandou. Olha, tá terrível. Eu tenho que me programar para escrever. Um livro não é igual fazer uma receita de bolo. Que você pega ali a receita e coloca ovos, não sei se vai ovo em bolo, leite, farinha, fermento, e aí assa e sai tudo ok. Um livro precisa de uma pegada diferente, precisa de uma vibe diferente. E às vezes eu não estou focado nisso, eu estou focado em outras funções ministeriais. Mas eu quero terminar esse livro antes do final do ano, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma benção para muita gente. Qual foi o maior problema enfrentado no ministério? Essa pergunta é muito boa. No início do meu ministério, 2003, quando eu lancei o livro Bruxaria, eu tive amizade com alguns irmãos do Rio de Janeiro. E com vários irmãos, mas particularmente com dois, né? Que não convém falar o nome deles, mas eles se tornaram muito meus amigos naquela época, em 2003, né? 15 anos atrás. E um dos dois se tornou mais amigo ainda, como se fosse um irmão. Eu ficava na casa dele quando eu ia ao Rio de Janeiro. Ele passou a me ajudar nas agendas, a divulgar o Evangelho de Cristo. A gente começou a trabalhar junto com isso. Bom, pois bem, eu era muito imaturo. Imagina, início de ministério, livro recém-lançado, a Bruxaria foi lançado nessa época, estava estourando. E a gente conhecendo gente famosa, indo à igreja de gente famosa. E aí chegou um momento que nós conhecemos um pastor que se dizia um apóstolo, que veio dos Estados Unidos. E esse pastor, ele veio com uma história muito estranha, que ele teve uma visão, que Deus tinha cabelo de fogo. E eu sempre achei que era um demônio que ele tinha visto, mas... E ele fez a cabeça dos meus dois amigos, falando que eu deveria ser tirado da equação, que esses dois amigos deveriam se juntar a ele para ter um ministério e não andar comigo. Mas eu, muito inocente, teve uma semana que eu viajei para Bahia, eu estava no Rio de Janeiro e viajei para Bahia. Quando eu voltei, eu encontrei com eles, só que estavam os dois amigos e esse pastor, apóstolo dos Estados Unidos. E aí ele pegou, eles se reuniram, era a hora do almoço, foram me buscar no aeroporto, e aí falaram, olha, a gente quer falar com você que nós não vamos mais andar com você, a partir de hoje você está fora do ministério, a gente não quer mais, e me ofenderam muito na hora, falaram que eu era um prepotente, um arrogante, que eu só pensava em mim, que não sei o quê, que eu menosprezava eles e tal, que não era uma verdade. E, enfim, né? E aí esse apóstolo, ele ficava assim, tipo, atiçando eles em cima de mim, sabe? Como se fosse um cara com dois cachorros atiçando. E eu me senti muito mal e muito rebaixado. Muito humilhado naquela hora. Eu não contei isso pra ninguém, só minha esposa sabe disso. E eu fui diminuindo assim, fui me encolhendo. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, ele disse, olha, não importa quem eles dizem que você é. Eu tô contigo. O que eu sei de você e aonde eu vou te levar, não importa o que eles estão falando. Não baixe a sua cabeça. Tenha honra, tenha hombridade. Permaneça firme. E aí eu falei, bom, então ok, então vocês se juntem aí. Só vou pedir uma coisa, eu não vou continuar mais uma semana aqui no Rio de Janeiro, eu só quero que vocês transfiram minha passagem de volta para casa para hoje ou amanhã. E eles até meio que tinham feito isso. Não, tá bom, tá transferida a passagem, já vai embora hoje. E eu peguei, cancelei uma agenda de uma semana que eu tinha e voltei para casa e eu fiquei muito mal. Eu fiquei triste, me deu febre, ninguém sabe disso. Passou aquele tempo, o meu ministério só cresceu, não é? Só deu certo, Deus me abençoou muito. Desses meus dois amigos, um era encostado pelo INSS, mas ele era encostado como se fosse aleijado, mas ele não era. Ele tinha uma dor na coluna, mas não era. E eu falava para ele, mas irmão, os dois eram pastores, né? Irmão, não é errado você estar mentindo pro INSS e tal.
Não, não, é uma bênção de Deus, porque eu posso fazer a obra, não preciso trabalhar e tal, e tal, e tal. Depois que houve essa cisão, ele, inafortunadamente, acabou ficando realmente doente de verdade, né? Eu não soube muitos detalhes, mas pelos detalhes que alguém me contou, ele ficou muito mal mesmo, no leito. Deixou de ser pastor, perdeu o pastoreio da igreja, enfim, né, teve um momento muito ruim na sua vida. E o outro, que era quase meu irmão, que é onde eu ficava na casa dele, acabou também não deslanchando, infelizmente, na vida dele. Até me encontrou algumas vezes no Rio de Janeiro para me pedir perdão. Ele entendeu que tinha, me confessou que havia falado mal de mim para as pessoas, porque ele saiu depois me queimando. Os pastores que ele fazia agenda para eu pregar, ele começou a ligar para esses pastores e dizer, ó, não chame ele, é um mentiroso, um charlatão, sei lá. Ele nunca me disse o que falou, só disse que falou muito mal de mim para as pessoas e tal. Acabou me queimando. Bom, moral da história, o meu ministério continuou forte, só cresceu, e o deles não. E até hoje eles não têm um ministério forte, consolidado, enfim. O que é uma pena, porque são duas pessoas muito preciosas, mas isso prova a forma com que Deus protege os seus ungidos. E foi o momento mais difícil do meu ministério, até hoje. Que eu sofri muito, porque eu confiava muito neles e amava muito eles. Mas foi ótimo, porque foi lá em 2003. Eu era só um jovem, né, 15 anos mais novo, inexperiente, e era o meu primeiro livro. Isso me forjou de uma maneira tão bem forjada, moldou em mim um caráter de guerreiro, que hoje eu não caio mais no conto do vigário, entendeu? Hoje eu não é que eu não confio nas pessoas, eu confio, mas hoje eu sou muito mais sério, eu sei me posicionar em relacionamentos ministeriais de uma maneira diferenciada que eu não sabia naquela época. Então, apesar de ter sido o maior problema que eu enfrentei, foi uma benção, porque eu cresci com isso. Ok? Vamos ver outra pergunta. Você é um exemplo de cristão. Como posso orar? Como posso ser exemplo, espelho? Acho que é espelho para outras pessoas, ou exemplo. Enfim, como posso ser espelho para outras pessoas? Eu não sou um exemplo de cristão, eu sou só um cristão. O segredo é ser moderado, o segredo é estar no meio, não muito extremo, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nem muito tradicionalzão, tipo aqueles presbiterianão tradicional, antigão, os batistão tradicional, que o diabo não existe, que nada do demônio, que não sei o quê, que língua estranha é do diabo. E nem os mega pentecostais, que tudo é espiritual, que tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo não sei o quê. O segredo é você estar no meio, né? Bem equilibrado. O equilíbrio é a palavra correta. Então, eu gosto muito da visão de Armínio, gosto muito da visão de Calvino, de Wesley, mas eu não sou nem de um nem de outro. Eu sou um cristão. Ah, você é tradicional? Você é pentecostal? Eu sou cristão. Eu sou um cristão moderado. Eu gosto tanto de algumas coisas do pentecostal quanto de algumas coisas do tradicional. Eu flerto muito com o arminianismo, com o calvinismo, com o wesleyanismo. Eu gosto das visões dos grandes pais da igreja, dos pensadores, dos teóricos da religião, da teologia, mas eu não fico preso na visão de um só, porque para mim o ideal não é isso. Para mim o ideal é seguir a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, e ter um equilíbrio para você poder abraçar todo mundo. Então, acho que esse é o modelo. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Pastor, como foi sua primeira libertação atuando como pastor? Não foi atuando como pastor, tá? Foi como crente. Já era convertido há poucos meses e pegaram um rapaz no interior, numa cidadezinha pequena, ficou endemoniado e quebrou tudo dentro de casa, bateu em todo mundo e tal, e as pessoas, com medo dele fazer um mal para alguém ou para si próprio, amarraram ele num lençol, enrolaram ele num lençol e prenderam ele numa árvore, enrolaram aquele lençol na árvore e acorrentaram ele na árvore. Ele ficou amarrado lá, preso, igual uma camisa de força. E chamaram o meu pastor na época, o meu pastor não podia ir, mandou eu e mais 3 amigos, jovens também, para ir lá, que nós fazíamos parte do grupo de libertação do pastor. E quando nós fomos, era meio óbvio que eu seria o ministro de libertação, porque eu era o cara que tinha vindo do satanismo e tal, então era meio óbvio.
Mas eu nunca tinha expulsado um demônio sozinho, assim, tinha visto alguma coisinha, mas nunca. Quando eu cheguei lá, eles desacorrentaram o cara e soltaram ele, e ele veio pra cima de mim. E entre ele e eu, tinha um cabo de machado no meio do caminho, sem o ferro, só o pedaço de pau, o cabo de machado. E o endemoniado pegou aquele cabo de machado e levantou pra me bater. E a hora que ele levantou, a minha reação foi repreender ele em nome de Jesus. E eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. E ele ficou parado. E eu falei assim, solta esse cabo de machado, em nome do Senhor Jesus. E ele soltou. E aí eu falei, cai por terra agora, desmaia aí, em nome de Jesus. E ele caiu. Então, assim, foi minha primeira experiência com o poder do nome de Jesus e a minha primeira libertação. Aí eu fui lá, olhei com ele, expulsei os demônios em nome de Jesus. Foi muito... Eu tive muito medo naquele dia, mas foi muito legal. Outra pergunta. Pastor Carlos, apenas dizer que minha meta é fazer todos os cursos, peço a Deus que me abra as portas. Amém. Que Deus abra as portas mesmo. Que é uma benção os nossos cursos. São feitos com muito carinho, muito amor para vocês. A paz, pastor. Quanto ao curso de teologia que o senhor ministra... Ah, isso aqui eu já respondi. Então, irmãos, essas são as perguntas que eu selecionei para responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre quem sou eu, né? Deixa eu ver se está focado em mim. Oi, câmera. Foca em mim, hein? Focou em mim, será? Vocês, de repente, estejam ligados no meu ministério, naquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu estou desconfiado, esse foco não está em mim. Está focando lá atrás. Agora focou em mim. Então, que vocês aprendam um pouco mais, né, sobre as coisas de Deus, mas que conheçam quem ensina vocês e aprendam um pouquinho, e saibam, conheçam um pouquinho sobre o meu ministério. Que Deus abençoe vocês, lembrando que nunca deixem de passar lá no meu site para conhecer um pouquinho. Lá tem como você me convidar para pregar na sua igreja. Olha aí, ó, carloribas.com.br/convite. Também você pode fazer os meus cursos de batalha espiritual ou os cursos de teologia online no ITEP, ok? Cadê o foco? Vem em mim de novo. E também tem minha loja lá para você comprar os meus livros, carloribas.com.br/livros. Não deixando de lembrar, não esquecendo de lembrá-los que nós temos o CETIB que vai sair online também. Então você pode conhecer o site cetibe.com.br. Eu não tenho uma imagem para mostrar do CETIB. Que ruim, né? Mas em breve eu vou poder mostrar para vocês. Se você ama esse ministério e deseja fazer uma oferta para esse ministério, quem sabe você é um cristão que não está congregando e tem seu dízimo e quer entregar em alguma igreja, entrega na nossa. Nós vamos fazer uso desse valor para evangelizar, para fazer com que o reino de Deus continue sendo produtivo e para que mais pessoas como você sejam abençoadas pelo ensino através da internet no YouTube. Então você pode fazer a sua oferta aqui, fazer transferência online ou depósito. Depois mande um e-mail para mim ou me chame numa das redes sociais e fale que você fez essa oferta ou fale que você entregou seu dízimo para que eu possa saber o seu nome e orar por você. Isso é muito, muito importante, ok? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Estou meio resfriadão hoje, mas passei aqui para dizer isso, fazer esse videozinho para vocês. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, não se esqueça disso, tá? E toda quarta-feira tem o Projeto Chapecó aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Não deixe de assistir o nosso programa online. Em breve nós vamos começar um novo programa e fiquem ligados. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Tchau, tchau.